na nossa última aula, nós falamos sobre análise térmica, né? Então, na verdade, nós utilizamos 2 aulas para falar sobre análise térmica, que são técnicas de caracterização que, como nós vimos, envolve alterações na propriedade da matéria em função da temperatura. Então, nós vimos a TG, que é a termogravimetria, que é a variação da massa, né, o acompanhamento da massa em função da variação de temperatura. E depois nós vimos, e que aí tem a DTG, né, que é um tratamento matemático da TG, que define quais são os pontos de inflexão, né, da curva, que é onde ocorre uma mudança da função matemática que descreve a degradação, né, a curva de degradação do material. E que ela é utilizada para vários fins, né? Então, tanto para fins de caracterização do material, como também para fins de controle de qualidade, quando já é um material mais já é um material de mercado, vamos dizer assim, né, estabelecido. Então, para ver como que esse material se comporta numa possível utilização, que foi o caso que eu comentei para vocês de alguns fármacos, de alguns alimentos que vão em temperaturas mais altas. Então, para a gente verificar se o composto não sofre nenhuma degradação ao longo da temperatura, né? E depois nós falamos do DSC e o DTA, que são também análises térmicas, que envolvem variação de temperatura, só que o que nós vamos medir com essas técnicas é o evento térmico envolvido, né? Então, as transferências de calor ou variação de temperatura. No caso do DSC, à medida com que a gente aumenta a temperatura ou diminui a temperatura, a gente verifica os eventos térmicos. Então, Professora, você não está compartilhando. se aquele evento térmico ele perdeu calor ou se ele ganhou calor, né? Então é possível ver pela própria descrição da curva. E no caso do DTA é a mesma coisa. Na verdade, lê a mesma coisa, né? Porque quando a gente tem um evento térmico liberando ou absorvendo calor, a gente tem a variação de temperatura. Então, a leitura que é feita do fenômeno que é diferente, certo? E nós vimos algumas aplicações também. Então, hoje, pessoal, eu propus lá no Aprender uma lista de exercício que eu vou ler junto com vocês, porque vai ajudar a fundamentar os princípios dessa técnica e vocês verem como que ela é realmente aplicada, certo? Então, já está disponível e eu vou projetar aqui para vocês. Deixa eu ver se está aberto aqui. Vocês enxergam, pessoal? Enxergam, Sim. né? Só que eu vou ter que mexer por lá, tá? Deu algum probleminha aqui, pessoal.
Ai, desculpa, Luana. Eu vou... Tá aparecendo, pessoal? Aparece para vocês? Aparece ou não, pessoal? Tá vendo a tela? A tela do aprender? Não, 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 não. Tá. Pessoal, eu vou ler as perguntas, então, e aí vocês podem acompanhar pelo próprio aprender também. Então, vamos lá. Então, pessoal, o primeiro exercício... Ai, que sem graça, viu? Deixa eu tentar de novo. Aparece para vocês? Alguém responde com voz? Tá aparecendo, professor. Tá, então vamos lá. Então, pessoal, são exemplos práticos da análise térmica, tanto do TG como do DSC. Então, nesse primeiro exercício, ele coloca que a curva TG-DTG de uma amostra de calcário obtidas utilizando-se alfa-alumina como suporte de amostra, razão de aquecimento de 20 graus, atmosfera de ar com vazão e massa inicial de 7 miligramas são mostradas a seguir. Então, aqui, pessoal, ele me deu a identidade da amostra, que é o calcário, que o calcário normalmente é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Então, ó, o porta-amostra de alumina, a razão de aquecimento, a atmosfera de ar e a massa inicial. Então, essas são informações das condições pelas quais o experimento foi realizado. E aí, o que a gente vê aqui nessa curva? A gente vê que ele tinha uma massa, e aí, com o passar do tempo e com o aumento da temperatura, a gente tem uma perda de massa. Então, numa faixa aí de mais ou menos 90 graus até os 200 graus, que é quando a massa fica estável de novo. Aí, olha, a temperatura continua crescendo, e vocês concordam que como esse delta M1 é a massa que ele perdeu? Aí ele ficou estável novamente. Então ele perdeu, né? Então sofreu decomposição, perdeu, e aí ficou com uma massa constante. Que essa massa constante, então, ficou de aproximadamente 150 graus até aproximadamente 500 graus. Massa constante. Aí o que a gente teve? De novo uma queda, uma perda de massa, de variação de M2 de 0,306 miligramas. Então veja que a quantidade é menor. Então foi numa faixa de temperatura aí de aproximadamente 500 até 550 graus, mais ou menos, que formou um composto estável e que depois teve uma perda enorme aqui embaixo, que foi de 6,069 miligramas, certo? Então, qual que vai ser a massa do meu resíduo aqui? A massa do meu resíduo é a somatória de tudo isso daqui, então de 1,04, 0,306, mais 2,069. Então, isso daqui é massa que perdeu, porque ele me informou aqui a variação de massa. Então, quanto que ficou aqui no meu resíduo? O resíduo, pessoal, vai ser a diferença das 7 miligramas, que era o inicial, certo? Então, o meu inicial era de 7 miligramas, ele perdeu 1, mais 0,3, mais 2,069, certo? Então, a gente observa isso. E aqui a variação da massa. Então, a gente teve uma variação aqui pelo ponto de inflexão, a segunda perda e a terceira perda, certo? Aí ele fala, com base nessas curvas, calcule a porcentagem de água de hidratação, do óxido de magnésio e do óxido de cálcio.
Então, primeiro, a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender o que aconteceu em cada uma das etapas. Então, nessa faixa de temperatura, ele perdeu água. Na segunda faixa de temperatura, pessoal, ele degrada e forma o óxido de magnésio. E na terceira, ele degrada e forma o óxido de cálcio. Porque tá vendo, ele está indicando aqui como M1, M2, M3, que indica quais os compostos formados nessa decomposição. Bom, mas como que eu vou saber a porcentagem de água? É muito simples. Por quê? Porque nessa primeira faixa, eu ia falar faixa etária, né? Mas faixa de temperatura, a gente sabe que ele perdeu água. Então, quanto que ele perdeu de água? 1,04 miligramas. Então, isso daqui é a perda de água. Porque veja que depois o meu composto ficou super estável. Bom, mas como que eu sei a porcentagem de água? É muito simples. Eu não tinha minha massa inicial de 7 miligramas? Isso daí não era minha massa total? Então, era minha massa de 100%? Então, 1,04 miligramas, que foi a massa perdida, vai ser igual a X. Então, a porcentagem de água vai ser o quê? Deixa eu fazer a conta aqui. Vai ser 104 dividido por 7. Então, a minha porcentagem de massa de água é igual a 14,85%. Certo? Aí ele quer saber do óxido de magnésio. Só que aqui o óxido de magnésio, pessoal, é essa massa que está aqui. Que é quanto, na verdade? O 0,306 miligramas. E aí o quanto que é de óxido de cálcio? Esse outro tanto. Que como ele quer saber porcentagem final, pessoal, é isso daqui que a gente vai utilizar. Uma conta simples. Fica claro? Então, ele tirou a informação do quê? Da decomposição da massa ao longo da minha curva TG. Professor, a questão seria só isso daí? Só isso daqui. Porque ele quer saber qual é a proporção... Opa! Ele quer saber só qual é a porcentagem. O que eu preciso saber é o que está se formando aqui no final do meu M1, o que se formou aqui no meu M2 e o que se formou aqui no meu M3. Só isso. Certo? Vamos ver a outra. O moço não está querendo colaborar comigo. Foi. Enxergam a segunda? Sim. Então, aqui, ele fala que pelas curvas de DSC, é possível identificar qual evento térmico ocorre numa amostra à medida que aumenta ou diminui a temperatura. Apresente as entalpias correspondentes aos fenômenos de... Lembra que nós conversamos na aula passada? Que um evento de fusão, ele é um fenômeno exotérmico ou endotérmico? Alguém lembra? Como é que é a pergunta, professora, mesmo? Que evento térmico está relacionado à fusão? É um evento endotérmico ou um evento exotérmico? Exotérmico? Não. Porque para um material fundir, pessoal, o que eu preciso fornecer? O que eu preciso Calor. fornecer para um material fundir? Calor? Não ouvi. Calor? Calor, né? E aí o que acontece? Se ele, para
fundir, ele precisa de calor, ele é um fenômeno exotérmico ou endotérmico? Ah, é verdade, que dele vai absorver calor, né? Vai absorver o É que calor. eu confundi, tipo, é que na hora de pensar, como eu pensei que, no caso, tipo, a fusão do gelo é o processo do solidificação para o líquido, né? Uhum. No caso. Então, eu achei que ele ia estar liberando calor para poder. Eu pensei de maneira errada, por isso que eu E é falei. exatamente o inverso. Então, na verdade, quando a gente pega, porque daí fica fácil, eu vou fundir o ferro. Então, você imagina o ferro sólido numa siderúrgica recebendo o calor do forno. Mas quando você pensa na pedra de gelo, é o mesmo processo, porque é um processo de fusão. Mas da onde que ele está absorvendo o calor se não tem nenhum forno ali? Do ambiente? Do próprio ambiente, certo? Então, todo o processo de fusão, todo o processo de ebulição, pessoal, são processos endotérmicos, porque eu preciso fornecer energia para que o fenômeno ocorra, certo? E aí o pico no DSC, ele vai se apresentar como um pico fino endotérmico, que é um pico cubico para baixo, vamos dizer assim, certo? E a desidratação? Para ocorrer a desidratação, acontece o quê? Um fenômeno exotérmico ou endotérmico? No caso aí você está perdendo, no caso não é isotérmico? Ou Não entendi, Giovanni. você estaria perdendo, não é? Desidratando, perdendo, Eu estou perdendo água, certo? certo? Aí, então no caso seria exotérmico? Não. Pensa também num processo de desidratação. Como que você desidrata algum material? Que desidratar é o quê, pessoal? Não é secar? Todo mundo concorda com isso? Vou precisar fornecer calor. Então, num processo de desidratação, num processo de secagem, eu sempre vou precisar fornecer calor. E aí, então, um processo de desidratação é um processo de que tipo? Que evento térmico é esse? Vai absorver calor endotérmico. E isso sempre quando, exatamente isso, meninas, sempre quando eu forneço calor, ele é endotérmico. Lembra que endo é interno e exo é externo. Então, todo fenômeno que eu preciso fornecer calor, ele é endotérmico. E o que libera calor é exotérmico, certo? E aí fica registrado lá na curva do DSC. Depois o outro, a adsorção. No caso da adsorção, é um processo endotérmico também. E no caso da oxidação, pessoal, nos processos oxidativos, ele sempre libera calor. Aí você fala assim, nossa, mas como que eu vou saber isso? Ué, as reações de combustão, queima do etanol com oxigênio, gasolina com oxigênio, são reações de oxidação. E não liberam calor? Tanto que a gente aproveita o calor dessas reações exotérmicas para movimentar o carro, por exemplo. Né? A energia liberada, que era energia química, ela é transformada em energia mecânica. Então, todas as reações de oxidação, que na verdade eu sempre remeto às reações de combustão, porque daí não tem como errar. Ah, mas qual outra então? Ué, a oxidação da glicose, que é o próprio metabolismo do carboidrato, são reações catabólicas, então reações de oxidação, que são exotérmicas, tanto que a gente utiliza a energia liberada para a síntese do ATP. E aí a gente exerce todas as nossas atividades diárias, certo? Então, toda a oxidação também ela é exotérmica. Então, como que a gente vai caracterizar esses eventos? Na minha curva de DSC, então esses eventos, eles são, se forem exotérmico, o pico vai estar virado para cima.
e se for um evento endotérmico, o pico vai estar virado para baixo. Então, isso é uma convenção, certo? Fica claro, pessoal, esses fenômenos? Sim, endotérmico absorve calor e exotérmico libera calor. Isso, porque endo, o próprio prefixo da palavra, significa interno. E o Para exo, dentro. né, que é externo. Tudo bem? Certo aí, Luana? Então, sempre que fornece calor, para que a reação aconteça ou o fenômeno aconteça, vai ser um fenômeno endotérmico. Bom, e aqui a gente tem um exemplo de uma curva de TG e uma curva de DSC. Como que eu sei que é TG? Porque aqui no meu eixo X está a massa. Que esse gráfico, pessoal, na verdade eu peguei de um exercício de um concurso. E na verdade ele está muito mal feito, né? Porque olha, o eixo não tem escala, a massa não tem unidade de medida, né? Então precisaria ter que fosse uma massa percentual, né? Então do início aqui a gente ter 100% e a unidade de medida da massa. E depois aqui eu sei que é um gráfico de DSC, porque eu tenho aqui, ó, variação de calor em função da variação de temperatura. Então, essas duas curvas são exemplos clássicos do que a gente faz no laboratório. Então, olha, com referência às curvas de TG e DTG, né? Que na verdade também não mostrou a curva DTG, e DSC do aquetileno diamino tetraacetato de lantânio, que na verdade é o EDTA complexado com lantânio. Então, a água e o EDTA estão coordenados com lantânio, um complexo metálico de EDTA. Mostradas na figura acima, e sabendo que a massa inicial foi de 5,4 gramas e que todos os ligantes foram perdidos durante o aquecimento até 800 graus, interprete as curvas TG e DTG e DSC. Então, esse também é um exemplo típico, né, de leitura de resultado. Então, o que a gente vai ver? A gente vai tentar coincidir as temperaturas de perda de massa com os possíveis eventos térmicos. Então, o que a gente já vê na minha curva de TG? Que eu tenho até aproximadamente 100 graus, eu não tenho perda de massa. Então, o que significa? Que meu EDTA, ele não tem água absorvida, né? Porque se ele tivesse água absorvida, a gente já perderia água aqui e eu já teria uma perda de massa. Então, o que a gente vê? Que a partir da faixa aqui de aproximadamente 200 graus até 350 graus, a gente tem uma perda de massa bastante significativa. Que aqui, pessoal, faltou o gráfico, né? A escala aqui, mas vamos considerar que aqui em cima é 100%, então que aonde ele teve essa perda aqui é mais ou menos 50%. Então, que na faixa de temperatura entre 250 e 350 graus, a gente teve uma perda de massa de aproximadamente 50%. E depois de 350 até 750 graus, a gente vai tendo uma perda de massa constante até que a massa fique constante a partir de 750 graus. Todo mundo enxerga isso? Que meu gráfico, na verdade, ele está dividido em 4 partes. Uma primeira parte até 150 graus, mais ou menos, onde eu não tenho perda de massa. Depois, uma outra parte, vamos colocar de 150 até 350, que a gente tem uma perda de massa de 50%. E depois de 350 até 750, a gente tem uma perda de massa constante. E de 750 até o fim
do experimento, a gente tem uma massa constante. Pelo DSC, a gente pode associar que de 0, né, até 250, que foi isso daqui, a gente tem uma perda, né? Uma perda, né, bem pouca, vamos dizer assim, e que nessa perda que até 250, que na verdade a gente falou aqui de 150, né, até 250, a gente tem um pico endotérmico, que pode ser atribuído a possíveis águas de coordenação. Depois de 250 aqui até 350, a gente tem um outro evento endotérmico, mas que depois de 350 até 500, a gente tem um pico exotérmico atribuído ou associado a essa perda constante de massa que a gente vê no TG. Certo? E aí depois a gente tem uma estabilização da quantidade de calor envolvido. Todo mundo enxerga isso, pessoal? Então a gente fez uma leitura da minha curva TG e depois eu associo, mas descrevendo mesmo. E aí depois eu fiz uma associação dos eventos térmicos que apareceram no DSC. Então veja que mesmo perdendo um pouquinho de massa só, o DSC registrou que era um evento endotérmico. E que depois toda essa perda de massa constante foi associado a um processo exotérmico, até ficar constante. Certo? Então ele pede só para interpretar, é isso. Mas aqui ele fala que a água e o EDTA são coordenados com lantânio. Então a gente poderia escrever as etapas, né? O que aconteceu nessa primeira etapa, o que aconteceu nessa etapa e o que estava acontecendo aqui no final. Como ele informa que o EDTA são coordenados, e sabendo que a massa inicial e que todos os ligantes foram perdidos durante o aquecimento até 800 graus, então os ligantes coordenados eles foram perdidos até o final, que é isso daqui. Então, o que sobrou aqui? Que sobrou aqui nessa massa constante? Alguém pode sugerir? O que sobrou aqui nesse finalzinho? Resíduo? Que resíduo que é esse, Giovanni? Porque o meu complexo era lantânio, era um complexo de lantânio e EDTA. No exercício, ele me informou que todo o ligante foi perdido durante o aquecimento até 800 graus. Então, o que ficou aqui nesse 800 graus? Uma mistura dos dois? Que mistura do quê? Do EDTA e do outro que eu não consigo enxergar aqui. Então, mas ele não falou que os ligantes foram perdidos durante o aquecimento até 800 graus? Então, isso daqui, ó, é a curva perdendo massa. Não sei se vocês estão vendo eu apontar aqui. Onde ele foi perdendo massa, ele está perdendo o EDTA, que é um ligante orgânico. Então, o que sobrou aqui nos 800 graus? Se o meu composto, se o meu composto era um complexo de lantânio com EDTA, e todo o ligante que é o EDTA se perdeu nessa região aqui, sobrou o quê? Só lantânio. É isso mesmo, Tainara. Então, sempre quando eu tenho complexos metálicos, pessoal, o que vai sobrar é ou o óxido desse metal ou só o metal. Como aqui no EDTA a gente tinha oxigênio, mas eu tive a informação que o ligante foi se decompondo até chegar em 800 graus, então não sobrou oxigênio. Na verdade, deixa eu ver o que ele nos informa aqui.
ele não falou qual foi a atmosfera. Mas como ele não falou, eu vou supor que a atmosfera foi inerte. Então, atmosfera de nitrogênio. Então, o que sobrou aqui foi só lantânio. Se a minha atmosfera é uma atmosfera oxidante, então com ar ou com oxigênio, pode gerar aqui o óxido de lantânio. E aí, como que eu vou saber que é óxido de lantânio? Lembra do raio-x? Difração de raio-x? Então, a gente pode pegar esse resíduo e fazer um raio-x. E aí, comparar aquele difratograma do óxido de lantânio com o que tem como referência. E aí a gente verifica se é óxido de lantânio ou lantânio. Na verdade, dá para a gente fazer um cálculo estequiométrico, né? Então, de ver a minha massa inicial, então a minha massa inicial era 5 gramas. E aqui o que sobrou, vamos chutar, foi 1,5 gramas. Então, a gente pode fazer uma relação estequiométrica. A massa molar do lantânio EDTA possui, então, 1 mol de lantânio EDTA tem 1 mol de lantânio. Então, se eu tinha 5 gramas, né, eu vou ter X de lantânio. Ou posso fazer aquela conta direta, de que 5 gramas corresponde ao EDTA lantânio, e aí aquele resíduo, se eu tenho que sobrou aqui 1,5, se eu tenho certeza que é lantânio, esse 1,5 vai ser X. Então, eu calculo a porcentagem de lantânio que ficou na minha amostra. Certo? Bonito isso, pessoal? Então, por isso que as condições experimentais são muito importantes, porque a atmosfera, ela ser inerte ou ser oxidante, vai interferir no tipo de resíduo que vai ser gerado aqui no final. Certo? Que aqui a gente está assumindo que era uma atmosfera inerte, mas pode acontecer de eu ter uma atmosfera oxidante. E aí, faço um raio-x para verificar se é. Depois a outra. Essa daqui, ele fala que uma amostra contendo cálcio, estrôncio e bário foi recebida para análise de metais. Seguindo o procedimento descrito na literatura, 1,6 gramas de amostra foi dissolvida e os respectivos íons metálicos precipitados na forma de oxalato. O precipitado, depois de convenientemente tratado, isolado e seco, forneceu um resíduo de 1,745 gramas. Curvas de DTG desses resíduos foram utilizados em atmosférica dinâmica de ar. Então, veja que aqui ele já está me indicando que é uma atmosfera oxidante. Vazão de 100, razão de aquecimento de 10, suporte de platina, e a massa do resíduo analisado foi de 7,042 miligramas. E a curva TG-DTG são essas. Então, na verdade, eu não tenho associado DSC. O que eu tenho associado é um DTA, certo? Que é só a derivada. Então, o que a gente tem? Que aqui eu tive uma primeira queda, depois ficou quase estável, eu tive uma outra perda, depois ficou mais estável que aquele anterior, aí eu tive uma outra perda e uma outra perda. Então, em cada uma dessas etapas, eu tive uma decomposição térmica. No caso aqui, o meu equipamento, ele mediu até 900 graus, certo? Então, o que eu tinha inicialmente era um oxalato de cálcio, estrôncio e bário, e à medida com que a temperatura foi aumentando, eu fui tendo perdas, certo? E aí, as respectivas massas da variação de massa em cada um deles. Então, ele quer que qual é a porcentagem de cálcio, estrôncio e bário na minha amostra. A etapa 1 é uma etapa de desidratação, que faz todo sentido, porque olha, a etapa que ela começa em quase 90, 80,
ela vai terminar um pouquinho acima de 100 graus, então a gente associa a água. Se tivesse um DSC aqui, a gente ia ver uma curva com esse pico, na verdade um pouquinho mais fino. Depois, a segunda perda de massa, esse M2, é referente à decomposição térmica do oxalato. Então, lembra que oxalatos são 2 grupos carboxílicos de 2 carbonos, né? E aí, não, desculpa, com 4, né? E aí, nessa segunda etapa aqui, ele vai formar o carbonato. E que depois o carbonato continua aquecendo, e aí ele perdeu, né, o CO nessa etapa e formou na primeira perda de CO2, carbonato de cálcio, depois no segundo, carbonato de estrôncio, e depois no terceiro, carbonato de bário. E aí ele quer saber qual é a porcentagem. Então, a gente pode fazer uma conta direta da variação de cada um deles. Né? Eu tenho as massas parciais aqui, tenho a massa inicial que foi de 7, então eu consigo saber o quanto de água que perdeu, depois o quanto de CO que perdeu, só que depois aqui dá para eu saber o quanto de cálcio, estrôncio e magnésio eu tenho, por quê? Porque tem a massa das perdas. Então eu consigo saber o quanto ficou de cada um, que na verdade se refere a cada um dessas variações de massa. Certo? Fica claro, pessoal? Todo mundo enxerga que tem um cálculo estequiométrico envolvido aí? Uma relação de reações mesmo, né? De proporcionalidade de reação. E depois o último, que esse é legal, né? Então ele tem aqui que uma indústria farmacêutica recebeu 4, na verdade 5, né, lotes de fenancetina pura. No entanto, os 5 lotes apresentaram valores diferentes de ponto de fusão quando analisados por DSC. O lote 1 apresentou uma temperatura de fusão de 132, o lote 2 de 134, o lote 3 de 132, o lote 4, desculpa pessoal, o lote 1 apresentou de 133, o lote 2 134, o lote 3 132, o lote 4 134, o lote 5 131, conforme a figura abaixo. Aqui, pessoal, embora ele esteja marcando as temperaturas de fusão, ele escreveu o gráfico de uma maneira invertida, certo? Porque quando a gente fala em fusão, a gente está falando de picos endotérmicos. Então, esse gráfico aqui, ele está rebatido para o negativo, certo? Então, o que a gente observa, pessoal? Lembra lá das nossas primeiras aulas de geral 1, que a gente falou que substâncias puras, elas possuem propriedades constantes. Que propriedades são essas? Ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante, valor de densidade constante. Então, o que são aquelas propriedades físicas dos materiais e que, na verdade, de qualquer substância, né? Não só dos materiais sólidos, mas de qualquer substância, que ele vai ter ponto de fusão e ebulição definidos. E que quando eu tenho misturas, eu tenho faixas de fusão. Estão lembrados disso? Então, quando a gente vê esse gráfico aqui, o que a gente vê? Olha, que o lote 5, ele tem... Deixa eu ver. O lote 5, ele tem essa curva aqui. O lote 3, ele tem essa curva de trás. O lote 1 tem essa outra curva de trás. O lote 2 tem esse pico aqui mais alto. E o lote 4, ele tem esse outro pico aqui.
certo? Então, a pergunta é, com base nos valores de ponto de fusão e no perfil do DSC, qual que é o lote mais puro? Qual vai Lote ser 5? o lote 5? Por que é o lote 5, Natan? Porque ele tem uma temperatura ali constante, mais constante que os outros? Seria Então, isso? mas está constante a temperatura? É, não está totalmente constante, né? Ó, porque aqui, o que a gente tem, ó, é temperatura. Então, na verdade, a temperatura de fusão é o pico, vamos dizer assim, é o ponto máximo ou mínimo do pico. Como a gente está vendo o gráfico invertido, vai ser o pico máximo. Quando a gente olha o pico máximo aqui, pessoal, ele é uma banda estreita ou larga? Estreita. Estreita? Você fala, o pico máximo seria o lote 2, você está querendo dizer? Então, mas a gente está analisando o lote 5, Ah, lote 5. né? Não, aí já é larga, né? É uma banda larga. Do lote 3 é uma banda larga. Do lote 1 também é uma banda larga. Do lote 4, pessoal, já é uma banda um pouco mais estreita. E o lote 2 é mais estreita ainda. Então, eu vejo aqui que no meu pico eu praticamente não tenho uma variação de temperatura. Se eu for calcular o ponto de inflexão, eu consigo determinar exatamente qual é a temperatura, porque vai ser a temperatura do meu pico máximo aqui. Ah, mas e do lote 5? Não, porque ó, veja que aqui eu tenho um patamar, praticamente, como eu tenho no lote 3, como eu também tenho no lote 1. E sem contar um deslocamento das temperaturas. Então, se eu fosse olhar aqui, seria, como ele informou lá, do lote 1, temperatura de 133, do lote 1, 133,3, 134,4, 132,15, 134,1 e 131,1. Então, a gente tem uma variação grande de temperatura. Então, e além disso, o próprio comportamento do pico aqui. Então, de acordo com o que foi apresentado, o que é mais puro é esse que tem um pico mais estreito, ou uma banda mais estreita, certo? O ideal seria ter o quê? Eu ter uma referência da minha substância pura para saber qual é realmente a temperatura de fusão e aí fazer uma comparação. Porque daí nas mesmas condições experimentais eu vou poder medir a temperatura de fusão desses compostos, certo? Então eu analiso também. Ah, mas dá para eu calcular o calor gasto na fusão? Dá. Pelo software do computador a gente consegue saber a área dessa curva aqui. E aí, consequentemente, a gente calcula o calor de fusão, todo o calor envolvido para que a matéria sofresse decomposição, decomposição, sofresse fusão, certo? Então, pessoal, esses 5 exercícios são para a gente aplicar essas definições das análises térmicas, né? Então, está disponível para vocês. Espero que com a minha explicação tenha ajudado um pouco, né? Porque a gente, nas aulas anteriores, a gente viu a definição dessas análises térmicas, né? E fica para vocês essa lista de 5 exercícios, que agora são 10 para as 8, e vocês podem gastar, então, esses 40 minutos para resolver esse questionário. Eu deixei aberto até amanhã à noite, pessoal, para não postergar muito, né? Porque eu sei que quanto mais aberto a gente deixa, mais a gente vai postergando. Então, ele é rapidinho para quem assistiu a aula, ele já está explicado, né? Então, dá tempo de vocês fazerem agora até o final da aula, 8h40, ou ficar o máximo que vocês quiserem para resolver. E já terminar essa atividade, certo?
Então, Professor, oi, Natan. não teria como adiar um pouco mais, não? É que, tipo assim, eu tenho um pouco de dificuldade para entender de primeiro, então eu teria que rever Uhum, a aula certinho. tá, Mas é que eu não. Só mais uns 2 dias, ou um dia, que seja. tá, Mas tá bom. Tainara, identificamos lote mais puro de acordo com a largura? Sim, porque na verdade é a largura do pico, né? Porque quanto mais estreito, menor é a variação de temperatura na fusão. Fica claro? Porque olha, quanto mais largo, olha aqui o meu lote 1, eu tenho uma variação na fusão. Então, quanto mais estreito, menor é a variação de temperatura. É aquele mesmo conceito. Lembra que a gente via aquele gráfico de, de aquecimento? Que a gente aquecia e via a variação. Como é que era? Era um gráfico da variação do estado físico em função da temperatura. Então, à medida com que a gente aumenta a temperatura, então, pensando num sistema de aquecimento, né? A matéria saindo do estado sólido, então ela aquece. Depois, quando ela atinge a temperatura de fusão, ela sofre a fusão a temperatura constante. Depois que todo o meu material fundiu, ele muda de estado físico, aí a temperatura continua a crescer. Aí, quando ele atinge a temperatura de ebulição, a temperatura fica constante novamente, até todo o meu material fundir. E aí, depois que ele fundiu, não, que ele ebuliu, né? E aí, depois que ele está no estado gasoso, a temperatura continua a subir de novo. Então, aqueles patamares de temperatura, de mudança de estado físico, é essa variação de temperatura que a gente lê aqui. eu sei como é que é esse gráfico aí. Ele sobe, depois ele fica constante, sobe, depois fica Isso. constante. E aí, lembra que a substância pura, aquele patamar de mudança de fase, ele fica constante. Certo? É isso mesmo. É trazer de lá para cá. É que aqui a gente acompanha cada etapa, né? A gente vai acompanhando aqui, no caso, a gente está acompanhando não a variação do estado físico, mas a gente está acompanhando a variação de calor à medida com que aumenta. Mas, na verdade, a gente enxerga as variações de estado físico, porque daí, quando for um processo de fusão, vai ser um pico endotérmico, quando for um processo de ebulição, vai ser um pico endotérmico. E nesse caso, o que, que vai estar acontecendo lá na minha curva de TG? Nada. Massa constante. Porque eu estou tendo só uma mudança de fase. Então, ocorre eventos térmicos sem eu ter a variação de massa. Acontece isso quando? Quando eu tenho mudança de estado físico, quando eu tenho mudança de cristalinidade do meu composto, então ele não perde massa, ele não sofre decomposição, o que acontece é um rearranjo cristalino. E aí, então, é exotérmico ou endotérmico, mas a massa é constante. Quando aparece a transição vítrea do polímero, que também é uma transformação cristalina. Então, a gente não observa a variação de massa, mas a gente observa o evento térmico, exotérmico ou endotérmico. Certo? Então, o questionário está disponível lá para vocês. Tudo bem? Então, por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficar aqui mais um pouco. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês por mais um tempinho. E aí vocês utilizem o tempo para fazer esse questionário, porque é bem aplicado aos conceitos que a gente viu nas aulas anteriores. Certo? Então, boa noite para vocês, pessoal.
Boa noite, Luana. Pode sim, Tainara, ou então pode me contactar pelo WhatsApp, que eu vou ficar aqui, se for mais fácil para você. O que você prefere? Tá bom, então. Vou estar lá à disposição. Isso, fica mesmo.